Vamos falar nesse painel aqui sobre pessoas, né? O ativo mais importante. Eu acho que isso é mais ou menos óbvio para a maioria das pessoas, mas nunca é demais repetir e discutir e falar um pouco sobre uma preocupação que provavelmente está na cabeça da maioria de vocês, se não de todos, que é como ter as melhores pessoas na minha empresa, não é? Como ter as pessoas que realmente produzem resultados. E para nós do Great Place to Work, só existe uma maneira, você tendo o que a gente chama de um ambiente de confiança, onde as pessoas que trabalham confiam na gestão, nos seus chefes e vice-versa. Essa é uma maneira, é o ponto de vista do que é uma pessoa trabalhar no que a gente chama de um Great Place to Work. Mas nos últimos, talvez, 3, 4 anos, a gente constatou uma outra coisa que é bastante interessante. O que é ser um Great Place to Work do ponto de vista do gerente, do líder, do diretor? E era um ponto que eu nem ia citar, mas o que foi dito logo no começo, no primeiro painel, pelo Sucupira, falou que é um líder, né? Ele falou, se não me engano, repetindo as palavras dele, que é um lugar onde você cumpre os seus objetivos com um bom time e da forma certa, não é? E nós constatamos, observando as melhores empresas para trabalhar, que do ponto de vista do líder, um Great Place to Work é onde você cumpre os seus objetivos, com pessoas que dão o melhor de si e que trabalham muito bem em conjunto, em equipe. Então, vejo que é mais ou menos a mesma coisa, e não é por acaso. Quer dizer, todas essas definições e conceitos que a gente usa vieram de observação das empresas, de melhores empresas, que são, também com vários estudos realizados, empresas mais lucrativas, empresas mais perenes. E só uma última coisa antes da gente começar. Não necessariamente empresas muito jovens. Temos muitas empresas novas, muitas empresas de setores novos, mas temos também empresas centenárias. Então, se ter um bom ambiente de trabalho com as melhores pessoas ou talentos, não é? Como a gente usa, não é novidade, é uma coisa muito antiga. Talvez o que seja novidade é que isso está ficando cada vez mais crítico e mais importante. Pode ser, e eu gostaria de depois ouvir a opinião de vocês, pode ser talvez o único diferencial competitivo que você realmente consiga. Quer dizer, com as pessoas, porque a tecnologia é commodity, o dinheiro está disponível se você tiver boas ideias, e tudo que a gente listar, os recursos financeiros também, a gente vê, se eu tiver boas ideias eu tenho recursos, não é? Mas as pessoas não necessariamente, é um problema um pouco mais diferente. Então eu gostaria talvez, até por questões sociais, não é, e protocolares, né, para a Sofia começar, não é? Como é que você vê essa questão do ser humano? Obviamente eu sei qual é a sua opinião, não é? Porque é o núcleo central, talvez de vocês dois até, não é? Mas como é que você vê essa questão, principalmente considerando que a gente tem aqui essencialmente empreendedores, não é, que ainda estão construindo o seu negócio, não é? Qual é o papel central das pessoas nisso? Realmente é, ou será que o capital é uma boa ideia suficiente? Obrigada, Tolov. Bom dia a todos. Bom dia, Mauro, Tolov. É um prazer estar aqui. Olha, Tolov, até pela origem do meu negócio, pessoas são absolutamente centrais, senão ele não existe nem do ponto de vista de eu poder fazer o meu trabalho e nem para quem fazer, né? Porque é voltado para pessoas. Mas o ponto que eu acho hoje mais relevante de a gente refletir sobre isso é a questão de como as empresas realmente se conhecem, conhecem a sua cultura, conhecem a raiz da sua existência e dos seus valores. Quando você sabe isso e traz para perto de si as pessoas que compartilham disso, tudo fica mais fácil. Eu estava falando lá fora que a gente se fala tanto sobre talento, sobre aí a guerra por talentos, e eu parto de um pressuposto que todo mundo é talento. Se estiver no lugar certo, na hora certa. A minha empregada de casa, ela é um talento, ela arruma a minha casa como ninguém. Eu seria um fiasco. Quer dizer, cada um tem um dom. Às vezes as pessoas não descobrem que dom é esse, mas cada um tem, eu acredito fortemente nisso. Então, se você sabe qual é o seu grande objetivo, como o Sicupira falou, o seu sonho, e traz para perto de você pessoas que partilhem desse mesmo sonho e façam disso uma realidade, tudo fica mais fácil. O grande ponto que eu enxergo hoje, trabalhando aí para centenas de empresas com o meu trabalho, é as empresas querem muito ver o que os outros estão fazendo, né, o tal do benchmarking, e para copiar.
Isso não é benchmarking, né? Se eles, não adianta querer trazer alguém de uma cultura absolutamente agressiva numa empresa onde não tem, o grupo não tem essa agressividade, a pessoa não vai se dar bem lá dentro. Então, quando a gente reconhece e respeita os valores da nossa organização e do estilo de gestão da empresa, eu acho que já é meio caminho andado. Ok, eu acho que esse ponto é importante. Eu gostaria até de voltar depois, né, o que a gente chama de adequação cultural. Né? Mas gostaria de ouvir o Mauro primeiro. O Mauro está numa situação, né, de começo, de fim, de meio. Você não quer falar sobre isso um pouco? Não, realmente, bom dia a todos. Bom dia a todos. Na realidade, Tolov, realmente, todo o meu depoimento aqui vai ser calcado na minha experiência anterior dos 28 anos, que vai da Telco, porque eu só ingressei no mundo Ernst Young no dia 1º, sexta-feira passada. Então, eu estou começando, realmente, numa nova organização. Mas, na realidade, eu me sinto muito à vontade, porque é uma empresa que eu fundei há 28 anos, sozinho, e depois ela chegou a 700 e poucas pessoas. É uma empresa basicamente de pessoas, e o principal ativo são pessoas. Eu acho que, e toda a minha experiência profissional foi muito calcada também com os empreendedores, né, o middle market, basicamente, e que é calcado e que ele é orientado, que as empresas realmente são dirigidas muitas vezes pelos proprietários, pelos acionistas. Antigamente a gente falava dono, depois virou cotista, depois virou acionista, e assim por diante. Eu acho que as empresas necessitam, para crescer, ter lideranças. Né? E essas lideranças são fundamentais. E, normalmente, nas empresas, empresas que estão começando, empresas nos seus primeiros anos de vida, eu acho que o papel daquele que criou a empresa, o grande empreendedor, é fundamental. É ele que transmite a cultura, é ele que define qual vai ser o padrão da empresa. Claro que ela vai se desenvolver, ela vai se profissionalizar, ela vai buscar novos mecanismos, mas eu acho que vai estar sempre presente, pelo menos por uma geração, o seguinte: a empresa tem a cara do dono. Tá certo? Eu acho que isso é um conceito que a gente não deve desprezar. Isso, eu acho que uma empresa sem liderança, e sem uma liderança efetiva e natural, ela não tem condições de resistir a médio e longo prazo, até porque o mercado hoje é muito competitivo, e depois nós podemos falar também quais são as principais diferenças, por exemplo, de retenção de talentos entre middle market e grandes organizações. Como é que você pode lidar com esse fato? Só